Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Marcelo Monteiro. Eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado As Experiências de Ensino Agrícola no Espírito Santo entre 1910 e 1940. Esse trabalho, inscrito nesse evento, ele é fruto de um estudo maior, em nível de mestrado, que eu desenvolvo na Universidade Federal do Espírito Santo, buscando investigar a instalação de uma escola prática de agricultura em 1940 e o desenvolvimento dessa escola prática entre 1940 e 1948. No âmbito da pesquisa, ao longo da pesquisa, nós sentimos necessidade de olhar para o período anterior à instalação da escola prática e tentar compreender de que modo se constituiu os debates em torno do ensino agrícola e as experiências de ensino agrícola que ocorreram no Espírito Santo, no intervalo que vai de 1910, que é quando a gente localiza a primeira experiência de instalação de um aprendizado agrícola com a fazenda modelo Sapucaia, no município de Cariacica, em 1940, que é quando efetivamente se instala a Escola Prática de Agricultura, sendo a Escola Prática de Agricultura a primeira experiência de uma escola técnica que vai ter uma durabilidade, que vai ter uma existência longa no tempo, chegando aos dias de hoje. Então, o trabalho buscou evidenciar essas experiências no recorte que eu já mencionei, entre 1910 e 1940, e a gente começa ali exatamente com o ano de 1910, durante o governo de Jerônimo Monteiro, presidente de Estado à época, que vai dentro de uma política de educação, no sentido de fazer uma série de reformas e de empreender ações no sentido de melhorar a oferta de educação no estado do Espírito Santo. Jerônimo Monteiro cria um aprendizado agrícola dentro de uma fazenda modelo. E aí é importante a gente frisar que o Espírito Santo tem a sua economia baseada na agricultura, a monocultura do café tem uma importância fundamental desde o século XIX, perpassando grande parte do século XX. Então a escola modelo, a fazenda modelo Sapucaia, vai ser esse experimento de formação da mão de obra para o trabalhador do campo através de um aprendizado agrícola. A existência da fazenda modelo é uma existência curta, no tempo. No final do governo Jerônimo Monteiro, início do governo seguinte, a gente já não encontra mais referências ao funcionamento dessa fazenda, então tudo indica que ela foi desativada, mas ali a gente tem a primeira experiência de um ensino agrícola, de um ensino agrícola, que eu estou chamando aqui de ensino agrícola, e aí é bom fazer uma diferença entre ensino agrícola e educação rural, seria um ensino técnico agrícola, ou seja, uma instituição voltada para a formação de trabalhadores para o campo, uma escola que forma para trabalhar no campo. Essa experiência, então, é a experiência inaugural, a gente situa isso no trabalho, e depois a gente faz um salto até 1928, quando a gente tem uma nova proposta de reforma educacional no Espírito Santo, a partir do secretário da Instrução Pública, chamado Atílio Viváqua. Atílio Viváqua teve uma participação importante na política capixaba nos anos seguintes. Em 1928, durante o governo de Aristeu Borges de Aguiar, o Atílio Viváqua vai buscar reformar a educação no Espírito Santo e empreende uma série de ações no sentido de qualificação de professores, de criação de escolas. E dentre a proposta de reforma do Atílio Viváqua, e aí é importante dizer que o Atílio Viváqua é a experiência da Escola Nova no Espírito Santo, dos debates da Escola Nova dos anos 20, e que se estenderia nos anos 30, o Atílio Viváqua é esse representante da Escola Nova no Espírito Santo. A reforma do Atílio Viváqua traz o tema do ensino agrícola novamente. Então a gente encontra nos relatórios, a gente encontra em matérias publicadas em periódicos a importância que o Atílio vai dar à ideia de uma educação agrícola, de um ensino técnico agrícola. A reforma vai ser colocada em curso entre 1928 e 1930. Em 1930 a gente tem todo um movimento político, com a chegada de Vargas ao poder, a Revolução de 30, isso afeta o Espírito Santo, afeta o país como um todo, e o grupo ao qual o Atílio Viváqua estava vinculado, esse grupo político vai ser afastado do poder. Com o afastamento desse grupo político, a gente tem
né, a interrupção desse processo de reforma inaugurado pelo Vivaco. Nos anos 30, nós enxergamos um debate feito a partir de um periódico chamado Revista de Educação. A Revista de Educação circulou no Espírito Santo como um projeto, né, como parte de um projeto pedagógico entre 34 e 37. Ali também a gente encontra referências ao ensino agrícola, né? Há muitas referências aos clubes agrícolas, à necessidade de ofertar um ensino agrícola junto às escolas regulares, pensando sempre na base da economia do Espírito Santo. Então a gente também buscou trazer para o artigo um pouco, né, desse debate na Revista de Educação. Em 36, nós observamos a criação de um patronato agrícola. Eu falei com vocês que lá em 1910 nós tivemos um aprendizado agrícola na Fazenda Sapucaia. Em 1936 a gente tem um patronato agrícola, né, que é um modelo de instituição de ensino voltado para a correção de menores, né, para menores infratores. A ideia de trazer esses menores para uma instituição e essa instituição ofertar um ensino agrícola, no sentido também de ofertar ali uma possibilidade de correção. Novamente, essa instituição dura pouco tempo e desaparece. E a gente chega em 1940. Em 1940, a gente tem, então, a instalação da Escola Prática de Agricultura, que é o objeto da pesquisa que eu citei no início da minha fala. Então, o artigo buscou estabelecer aí esse recorte entre 1910 e 1940, trazendo essas experiências de ensino agrícola que ocorreram no Espírito Santo para que a gente pense a instalação da Escola Prática em 1940, mas dentro desse contexto de discussão da necessidade de um ensino agrícola para o estado do Espírito Santo. É isso. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas.